queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 73. A última vez que eu compartilhei na comunidade, eu falei sobre o Salmo 37. O tema da nossa mensagem na vez passada foi Sem Atalhos com Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 73. Esse salmo não é um salmo que as pessoas gostam de ler. Não é tipo 121, 127, o 91, né, que muita gente abre dentro de casa, mas é um salmo bem interessante. Ele conta o testemunho, a história, a breve história, um relato rápido do drama, das dificuldades, da dor, da decepção, de um camarada chamado Asaf. E Asaf era um dos levitas mais importantes do tempo de Davi e de Salomão, seu filho. Era um escritor, ele tem cerca de 12 salmos escritos, registrados na Bíblia com seu nome, do 73 ao 83, o Salmo 50 também atribuído a ele. Ele é considerado um poeta dos seus dias, um músico brilhante, tocava instrumentos de percussão, e foi também um líder proeminente na adoração a Deus naquele tempo. E chamava a atenção, inclusive, de reis. Há um texto no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29 e 30, que diz que o rei Ezequias via Asaf como um profeta, porque nos escritos desse homem existiam referências aos juízos de Deus sobre o povo. Então ele também era visto como um profeta. E a gente vai meditar nesse salmo, é uma meditação mesmo, porque Asaf, como qualquer um de nós, ele mesmo sendo um servo de Deus, ele teve que lidar com as fraquezas dele, com as limitações, com algumas inquietações que ele tinha no coração, ele relata aqui, e com alguns problemas e pecados. Então nós vamos ler o Salmo 73, do versículo 1 ao 20, e diz assim: Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quando quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes, cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Interessante, né? Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. E eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então, eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a gente sempre aprende, ó Deus, alguma coisa nova, ou relembra um princípio que o Senhor já nos ensinou. Obrigado pela tua palavra, Deus, que nos faz pensar no Senhor, pensar nas coisas que o Senhor pensa, valorizar o que o Senhor valoriza.
Obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos fortalece, nos alimenta, nos dá vida. Ó Deus, e também nos ajuda a santificar o nosso coração. Fala através dessa palavra a minha vida, a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que o Senhor me dê graça para transmitir o que o Senhor tem colocado no meu coração. A minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Asaf começa falando e declarando a fé dele. Ele diz assim, certamente, no versículo 1, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Asaf sabia quem Deus era, sabia que Deus era bom com Israel. Israel era o povo dele. Ele era judeu e, como um bom judeu, guardava a tradição oral, sabia da história do seu povo, conhecia como seu povo foi formado, sabia das intervenções poderosas de Deus, tirando o povo de 400 anos de escravidão, levando para uma terra, que era uma terra da promessa. Ele conhecia tudo, sabia que Deus era justo, sabia que Deus era gracioso. Asaf sabia que Deus era honesto e que Ele abençoava as pessoas que eram honestas também, que Ele tinha prazer nas pessoas que eram honestas. E a fé dele, como um homem de Deus, como um servo do Senhor, era alicerçada, como ele mesmo declara no primeiro versículo nesse salmo, na bondade de Deus, que a gente cantou hoje de novo, que Deus é bom e continua sendo bom. Então assim, Deus era conhecido de Asaf, e Asaf era conhecido para Deus. Ele já tinha experimentado na vida dele o amor, a misericórdia. Ele sabia quando Deus fluía através da sua vida. Como eu disse, ele era um servo. E sabia que Deus jamais abandonaria ele. Já estava há um bom tempo na caminhada. Não era a primeira coisa que ele estava relatando, não era o primeiro registro da sua experiência com Deus. Já era um homem maduro. No entanto, porém, como diz no versículo 2, apesar da fé que ele tinha, do conhecimento histórico que ele tinha do seu povo, apesar de saber que Deus era bom com Israel, apesar de toda a convicção que Asaf tinha, tudo isso não isentou esse homem de passar por um momento de prensa, de angústia, de sofrimento e de decepção com ele próprio por questões ligadas a pecado. No versículo 2 ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase perdi a confiança em Deus, E aí você vê um homem maduro, servo do Senhor, em crise, dizendo assim, eu quase fui, eu quase apostatei, eu quase dei as costas para esse Deus que eu conheço. Eu entrei numa crise tremenda. E a crise na qual eu entrei me fez desejar sair de perto desse Deus. Eu já não conseguia caminhar perto dele. Eu já não conseguia confiar nesse Deus. Aí você fala, como é que alguém que está na fé, que anda com Deus, que conhece ao Senhor, entra numa crise dessa? E o versículo 3, é uma meditação, diz assim que quando eu vi tudo aliás, ia bem para os maus ou os orgulhosos, eu fiquei com inveja deles. Infelizmente o Asaf estava mal, porque de alguma forma ele começou a olhar para as pessoas da sociedade na qual ele vivia, e ele teve uma percepção errada, equivocada, acerca da prosperidade das pessoas, acerca da prosperidade dos desonestos, acerca da prosperidade dos orgulhosos. E isso fez muito mal para ele. O fato é que por algum tempo, que a gente não sabe que tempo é, ele ficou afastado do Senhor e começou a observar e questionar as pessoas que estavam numa situação aparentemente melhor do que a dele.
Isso não é uma coisa incomum para a gente também. E ele começou a invejar aquelas pessoas. O texto é claro, eu comecei a invejar. Ele deu nome para o pecado dele. E ele começou a invejar a saúde daquelas pessoas. Ele achou que aquelas pessoas, na ótica dele, elas não sofriam doenças. Ele começou a olhar para o trabalho daquelas pessoas e falou assim, eu tenho que trabalhar duro, mas parece que o trabalho para aquelas pessoas ali, para aqueles homens que estão prosperando, é tão simples, é tão fácil, o fardo deles é tão leve. Ele começou a questionar o sucesso daquelas pessoas, porque as pessoas de sucesso, elas fazem questão de demonstrar que elas têm sucesso, sobretudo quando elas são orgulhosas. Então ele começou a imaginar que aquelas pessoas, segundo o texto que a gente leu, elas não sofriam. Quem sofria era ele. E no íntimo, ele achava, pela forma como ele fala ali com Deus, que elas eram melhores tratadas por Deus, mais especiais para Deus do que ele. Aí eu fico pensando que na cabeça dele surgiu algumas questões, como por exemplo assim, por que eu, que conheço a Deus, faço parte do povo de Deus, já experimentei tantas coisas com Deus, por que eu tenho que sofrer como eu estou sofrendo, inclusive com o meu próprio pecado que eu não queria estar cometendo, ou sentindo o que eu estou sentindo, inveja, ciúmes dos outros, por que eu tenho que sofrer, e essas pessoas que são maus, orgulhosas, desonestas, elas prosperam? Como é que Deus, que é santo, que é soberano, que é poderoso, como é que Deus permite que pessoas que são soberbas, que são violentas, que são exploradoras, como é que Deus permite que gente que come pelo cotovelo, pelos olhos e pelos ouvidos, glutonas, cheias de fantasias na cabeça, de loucuras, pessoas que são maliciosas no trato com os outros, maliciosas naquilo que elas falam para as pessoas, como é que Deus permite que alguém assim prospere, se dê bem na vida? Como é que Deus permite que alguém que é irreverente, que acredita que ele nem está aí, que ele nem tem controle sobre nada, como é que Deus permite que alguém que é mentiroso, que difama os outros, possa ter sucesso? E esses pensamentos, e essa observação, essa reflexão dele, das pessoas da sua época, fez com que ele ficasse extremamente frustrado, com o coração dolorido, e o pecado da inveja surgisse e fosse acalentado no seu coração. Parecia que Asaf desejava que as coisas fossem invertidas, que aquilo que estava nos outros, em termos de sucesso, saúde e o que fosse, trabalho bem-sucedido, fosse a experiência dele, e que os outros estivessem sofrendo como ele estava. Até porque imaginar que Deus não estava nem aí para a vida moral das pessoas, era uma coisa que também machucava o coração daquele homem de Deus. Como é que Deus não está aí para a vida moral dos seres humanos, se Ele é um Deus soberano, se Ele é um Deus que faz a história, que tem o controle da história? Como é que Ele permite tudo isso? E isso é tão verdade que chega uma hora que Asaf acha que a experiência dele de andar com Deus é uma experiência tonta, tola. Ele pensa assim, para que se santificar? Para que ser diferente? Por que não fazer tudo que as outras pessoas fazem, mesmo que sejam coisas erradas? Para que fugir da aparência do mal? Por que eu tenho que renunciar a coisas ruins dentro de mim? Por que eu tenho que lutar contra a inveja? Lá no versículo 13, ele disse assim, parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Parece que todo esforço que eu fiz foi inútil. Parece que é ridículo. A impressão que eu tenho é que, olhando para essas pessoas e olhando para mim, é que eu perdi tempo na vida. Eu podia estar aproveitando tudo que o mundo oferece como eles estão. Será que valeu a pena andar com Deus?
Porque ele diz assim, só eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. E é engraçado, porque enquanto eu estava lendo, estudando um pouco sobre esse salmo e meditando nele, eu vi assim, gente, não é isso exatamente que acontece no nosso coração muitas vezes? Quantas vezes eu e você, eu não sei, eu já algumas vezes, quantas vezes a gente já se pegou pensando no que o outro conquistou, no que o outro tem, e a gente cai na mesma cilada, a gente sai da presença de Deus, ou a gente se torna insensível à presença de Deus, e aí a gente fica refletindo sobre a vida, olhando as conquistas dos outros, comparando com as nossas conquistas, aí a gente critica as pessoas, aí a gente começa a sair da fase da crítica e às vezes a gente está começando no fundo, a desejar o que aquelas pessoas têm, só que a gente faz isso de uma maneira velada. E a gente não faz como Asaf, que fez e depois se arrependeu e registrou. Às vezes a gente nem, não é uma questão de registrar, a gente nem compartilha com alguém da nossa intimidade, da nossa amizade, diz assim, puxa, eu tenho andado com um coração tão invejoso, ou tão raivoso, ou tão, sei lá, eu revoltado, ou tão qualquer coisa. Mas esse tipo de sentimento, de atitude que estava em Asaf, acompanha muitas vezes a nossa vida. E não é só uma questão de ciúmes ou de inveja, mas é também de achar que Deus não está agindo de forma legal com a gente, Deus não está sendo justo ou bom com a gente. A gente fica magoado com o Pai, como se a verdade de Deus e a vontade dEle para a nossa vida mudasse, porque a gente mudou a nossa percepção de quem Deus é, ou a nossa percepção acerca das pessoas que a gente está julgando. E isso nos atinge muitas vezes. E sabe, vou dar um exemplo para você, por exemplo, disso que eu estou dizendo. Deus fala alguma coisa para você, promete alguma coisa para você, fala mesmo, claramente na palavra ou através de alguém, dá uma promessa, um texto, ou diz alguma coisa, olha, essa semana, eu não sei, Deus fala com você e você sabe quando Deus fala, e você guarda aquilo que Deus falou no seu coração, e aí você olha para a sua vida e você vê, cadê? Deus é bom com fulano, com Beltrano, com ciclano, Deus ajuda ele, olha só, deu uma palavra para ele, cumpriu, ele fez um negócio e deu certo, e disse que Deus tinha dito para ele que seria bem sucedido, mas Deus disse isso para mim também e não está acontecendo comigo. Então assim, a gente recebe palavras de Deus, e às vezes olhando para a nossa vida, naquele tempo em que a gente está olhando e naquela condição, a gente não vê aquilo se cumprindo. E aquilo nos chateia, nos revolta. Por exemplo, Deus fala assim, olha, você pode enfrentar qualquer dificuldade, porque eu estou com você, eu sou a tua força, ninguém vai te derrotar, ninguém vai poder vencer você. Você ouve Deus falar isso com você, você lê isso às vezes, ou alguém orando vem e diz isso para você, só que lá no fundo, no seu coração, você está se sentindo extremamente incapaz de encarar aquele desafio, incapaz de sentar e conversar cara a cara com aquela pessoa, para tratar um problema que você tenha, ou simplesmente dizer para ela o que você pensa, com educação, com amor, mas dizer a sua opinião. Deus fala que vai te fortalecer e que você é capaz de enfrentar qualquer coisa, e você fica intimidado. E isso faz você ficar mal com Deus, e achar que Deus não é fiel, que Deus não é bom com você. Ou não, Deus diz para você o seguinte, olha, eu vou dar para você poder, eu vou dar para você um amor intenso, eu vou dar para você sabedoria, eu vou dar para você domínio próprio, eu vou dar para você prudência, eu vou encher a sua vida disso e daquilo, e você não tem nenhuma dessas coisas. Olha para você mesmo e fala assim, não estou agindo com nenhuma dessas coisas que Deus disse que ia me dar.
Deus fala que vai suprir, por exemplo, as minhas necessidades, que nada vai me faltar, mas tem algumas coisas que eu não tenho na despensa. Tem algumas coisas que estão me faltando. E aí você reclama de que você está passando por restrições graves e tremendas. Veja bem, eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que isso é uma realidade, e que essa realidade, do que Deus diz e que é verdade, e daquilo que a gente olha para a nossa vida e não se tornou realidade ainda, esse tempo que precisa se encaixar, às vezes faz com que a gente se sinta mal em relação a Deus, ou pense mal acerca de Deus. Às vezes Deus diz assim: olha, chega de escravidão, eu vim para que você tenha vida, eu vim para que você viva na liberdade do meu espírito, eu vim para que você não se deixe escravizar por nada. Mas aí você olha para você e você fala: mas eu não consegui largar essa situação, eu não consegui parar de fazer isso, eu não consegui parar, sei lá, de invejar alguém, de mentir, sei lá, eu não consegui largar aquele vício, aquela coisa que me domina, que eu não quero. Aí você, ou eu, nós podemos questionar: mas como é que é isso, Deus? Se eu falo, eu olho para mim, eu não consigo. Ou então Deus fala para você assim: olha, em Cristo, no meu Filho, por causa de tudo que Jesus fez na cruz, por mim, por você, saiba você que não existe mais condição de você ser condenado, destruído, de você viver longe na eternidade de mim, de você ir para o inferno. Você tem vida eterna, você está livre de condenação. Mas aí eu olho para mim, ou para dentro do meu coração, e fico carregando uma culpa gigante, sem tamanho, que me abate. Eu olho para dentro de mim e fico me condenando, porque eu ainda sou pecador. E porque mesmo tentando acertar, às vezes eu dou uma resvalada no pé, como disse Asaf, ou a minha confiança fica abalada, porque eu olho para o que Deus diz e olho para mim e não consigo enxergar. Às vezes a gente se auto-sabota, né? Deus faz tanta coisa e a gente não, parece que não enxerga que Deus não está fazendo nada. E Ele está falando: você está livre, ninguém te condena mais. Aproveita esse tempo da sua vida para construir a sua vida, os sonhos que eu tenho para você, seja com a sua família, seja no seu trabalho. Aproveita, mas a gente fica preso. E é assim que a gente às vezes vive. Esse dilema, ou esse drama de Asaf é o mesmo que eu e você enfrentamos, muitas vezes. Qual? De olhar para pessoas que a gente julga não merecedoras do sucesso que elas têm, e às vezes não necessariamente invejá-las, mas ficar com raiva porque elas têm aquilo, e eu não. Porque elas têm aquilo de uma forma errada, escusa, e eu estou tentando fazer o certo e eu não consigo conquistar. Como fica esse dilema da prosperidade dos maus diante da gente e da sensação de que Deus não se importa com a gente? Porque é essa a impressão que a gente tem de Deus quando as promessas ainda não se cumpriram. De que Deus se esqueceu da gente. Ou, se não se esqueceu, nós não somos tão especiais para Ele, porque Ele não cumpriu ainda. Agora veja bem, eu não acredito que exista problema algum em alguém querer melhorar de vida, em alguém querer estudar mais, fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado. Não acredito que há problema nenhum em alguém querer ir para uma casa melhor, ter um carro melhor, conhecer o mundo. Eu não vejo problema em ser próspero. Eu acho que isso faz parte da vida. Também não existe nenhum problema, na minha percepção, meditando nesse texto, olhando o texto inteiro, em você olhar para Deus e lembrar o que Deus falou para você, e você olhar para você em seguida e ver que aquilo ainda não se cumpriu. Não tem problema. Porque o tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo. O problema não é esse. O problema não é a prosperidade também dos perversos. O problema também maior não é que às vezes nós estamos cometendo pecados. Para resolver esse dilema, Deus nos apresenta uma saída. Mas olha só,
Você vai ter sim inveja, irritação, ciúmes, raiva, você vai cometer pecado sim, como eu cometo. E você vai dizer assim, isso não é um problema? Lógico que Deus quer libertar a gente do vício das práticas pecaminosas, mas não é isso que arrebenta com a nossa vida e nos destrói, ou nos magoa, nos machuca. O problema de Asaf, que é o meu problema, que é o problema da maioria das pessoas, sabe qual que é? É trocar Deus por si. É tirar Deus do lugar que Ele deveria ter na nossa vida, deixar Ele mais ou menos de lado, de escanteio, e a gente assumir o controle da nossa vida. A gente ser o Deus da nossa própria vida. O problema maior é a gente se dedicar, como um adorador se dedica a Deus, às coisas que Deus fez, e não a Ele. Isso sim é um problema. É pegar a verdade de Deus, mesmo que ela ainda não tenha se cumprido na nossa vida, e trocar pela mentira que nós estamos inventando ou que alguém sugestionou ou disse para a gente. O problema maior é você trocar o relacionamento pessoal com Deus, não é um relacionamento mecânico, é um relacionamento com Deus, que você vai aprendendo a conhecer Deus e Deus vai se revelando para mim e para você. Você troca isso apenas pelos rituais, ou substituir o jeito de Deus pensar pelo que os gurus do mercado estão dizendo. Então, o problema é eu dirigir a minha vida com base no que os gurus estão falando e esquecer do que Deus, o meu Deus, já me ensinou. O problema em relação à riqueza não é melhorar de vida, mas é melhorar de vida a qualquer preço, destruindo alguém ou destruindo uma família. O problema é a gente acreditar que é possível ser feliz agora e depois dessa vida, longe da presença de Deus. Esse é o grande problema. Esse é o problema que nos mata, que nos destrói, que nos torna mornos, que nos torna indiferentes. Isso sim. E de alguma forma era isso que estava acontecendo com Asaf. Porque lá no versículo 16 e 17, eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta, ele diz assim: então eu me esforcei para entender essas coisas, né, injustas na percepção dele, né? Mas isso era difícil demais para mim. Como quem diz, cansei de ficar tentando entender. Aí ele diz assim: porém, no entanto, quando eu fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Então, Asaf ganhou uma nova compreensão, ou recobrou a razão, o sentido, ou a ótica de Deus para a vida dele, quando ele entrou naquele santuário, naquele templo, que na época era o lugar onde Deus se manifestava. Mas hoje a gente tem consciência que Deus se manifesta aqui, quando nós estamos reunidos, se manifesta quando a gente está na nossa célula, com os nossos irmãos, se manifesta quando nós estamos em 2 ou 3 pessoas, se manifesta quando nós estamos sozinhos na nossa casa, buscando Ele, pedindo que Ele fale com a gente, se manifesta quando a gente está andando na rua, através de uma situação, de uma pessoa. Então, quando Asaf entrou na presença de Deus, as coisas começaram a mudar. Foi na presença de Deus que ele se deu conta de que aquilo que ele imaginava que era bom na vida dos maus, orgulhosos, desonestos, daqueles que ele invejou a prosperidade deles, ele percebeu que aquilo era uma coisa extremamente fugaz. Deus mostrou para ele que a alegria que aquelas pessoas mostravam e demonstravam, aquela arrogância, aquele orgulho que eles carregavam como um colar, aquele jeitão de falar soberbo, Deus mostrou para ele que aquilo lá, como um sonho, ia mudar. Deus mostrou que a caminhada dessas pessoas, por mais que elas pareçam às vezes um pavão, na verdade elas estão caminhando em lugar extremamente escorregadio, a caminhada dela é incerta, é insegura, e quando você menos olhar, ela vai estar no chão derrubada. Às vezes pelas próprias sementes que ela lançou no caminho, pelas próprias atitudes que ela teve.
Foi na presença de Deus que Asaf se deu conta que aquelas pessoas, no texto a gente leu, eu estou relembrando a você, elas no fundo, morrem de medo da ruína. Se o Brasil quebrasse, os milionários e bilionários talvez fossem os primeiros a se jogar da ponte. Porque a restante da população que já vive numa situação delicada, de vulnerabilidade, que a maior parte do nosso país vive assim, já lida com a escassez. No fundo, essa escravidão da prosperidade, ou em busca da prosperidade a qualquer custo, nada mais é do que um medo horrível de não ter as coisas. Asaf viu que aquelas pessoas, elas são tomadas de pavor. E Deus mostrou para ele ainda, quando ele estava na presença de Deus, que a ruína daquelas pessoas aconteceria de forma repentina. E é por isso que a Bíblia, no livro de Provérbios, diz várias vezes o seguinte: cuidado, porque de uma hora para outra, realmente, aquilo que você tem pode desaparecer. Isso é fato. E mesmo que não desaparecesse o valor do banco, ou o patrimônio que alguém tivesse, às vezes aquilo não é suficiente para a necessidade real do coração daquela pessoa. Aquilo tudo não a satisfaz. Então, ela ainda continua destruída, apesar do império que ela tem. Na presença de Deus, Asaf compreendeu também Deus melhor, porque ele estava com o coração cheio de inveja, e raiva e amargura, e ele estava criando uma imagem distorcida de Deus. E quando ele voltou à presença de Deus, Deus se manifestou para ele, e ele descobriu que Deus não era injusto como ele estava achando que era. Apenas Deus trabalha dentro de um tempo diferente da gente. Mas Deus mostrou para Asaf: olha, vai chegar o tempo do fim. E quando chegar aquele tempo, essas pessoas não vão ter, que me deixaram de lado, que me abandonaram, que disseram que eu não estou nem aí para eles, que eu não estou fora de cogitação, que eu já caí da moda, que eu não sou senhor da história. Elas vão parar diante de mim e vão ter que prestar contas para mim. Elas vão ser julgadas pelas palavras e pelas ações delas. Ele entendeu isso, e aí se deu conta que Deus era bom. E não era bom só com Israel, mas era bom com ele também. Que foi a outra coisa preciosa que ele descobriu quando voltou para a presença de Deus. O coração dele se encheu de alegria, porque ele falou assim: puxa, eu tenho a companhia do Deus Criador. Deus anda comigo, eu ando com Deus. Ele se deu conta de que ele era sustentado pelo Senhor, apesar de não ser próspero como aqueles homens. Que ele era cuidado pelo Pai, que as necessidades dele eram supridas. Ele viu que ele era abençoado sim, porque ele tinha Deus como conselheiro, como melhor amigo, como alvo de vida, como herança eterna. A ponto que ele declarou assim: para mim, bom é estar perto de Deus, porque Ele é a força do meu coração, porque eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. E Asaf também compreendeu não apenas o destino dos ímpios, dos homens maus, não apenas que Deus era quem Ele era e ele estava com a visão embaçada, mas ele compreendeu a condição do coração dele, que é uma coisa importante para a gente que caminha com Jesus. Às vezes a gente não se dá conta de como está o nosso coração. E ele percebeu que antes daquele reencontro, ele estava desconfiado, com o coração cheio de inveja, se sentindo preterido em relação aos maus. Ele achava que ele estava sendo mal cuidado por Deus. Tudo está lá, no texto do Salmo 73 que a gente leu. Ele estava ali revoltado. Ele chega a dizer que ele estava se sentindo como um bicho, como um animal que é incapaz de discernir entre uma coisa e outra, entre o certo e o errado. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele voltou a se conectar. Ele conseguiu sair daquilo que talvez fosse já uma situação ritualística que ele estivesse vivendo,
E naquela ida ao templo, ele realmente teve um encontro, um reencontro com Deus. E aí é a chave da situação, que eu acho que é importante. Da percepção de Deus. Quando a gente percebe Deus, seja onde for, o nosso coração muda. Aquela inveja não sairia simplesmente por ele reconhecer. Não sairia apenas por ele citar algumas coisas, fazer uma boa pesquisa sobre o assunto. Aquela inveja que ele estava tendo no coração dele, arraigada, sairia só diante de Deus. E foi lá que ele resolveu a vida dele. Então, irmãos, assim, o que Deus me mostrou lendo esse salmo ontem? Que eu e você não podemos fixar o nosso coração em nada do que possa ser tirado da gente. O Du, no momento da reflexão sobre a oferta e dízimo, falou uma coisa muito importante. Qual era a alegria daquele jovem? É que ele era muito rico. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz que ele era riquíssimo. Aquilo era a fonte de alegria dele. Aquilo era o Deus da vida dele. E Jesus sabia. E dá até uma chance para ele, falando lá, cumpre esses mandamentos, aquele outro. E aí ele fala, mas Jesus, isso eu já faço. Pois é, faz tudo isso e não tem a vida eterna, e está me buscando porque quer ter a vida eterna. Então tá bom, você quer realmente a vida eterna? Lógico, eu vim te perguntar sobre a vida eterna. É simples, é muito simples no seu caso. Vende tudo, dá aos pobres, me acompanha. Onde estava fixado o coração dele? Naquilo que ele ficou, guardou, mas que podia ser tirado dele a qualquer momento. Jesus quis tirar para curá-lo, libertá-lo e salvá-lo, mas ele guardou. Então assim, guardou o que devia ter perdido. Não permita que seu coração se fixe numa coisa que não é importante para Deus. Ao meditar sobre esse salmo, eu não entendo que Asaf tinha nenhum problema contra a melhoria de vida das pessoas, mas contra a forma como as pessoas viviam ou como elas alcançavam aquilo. E ele tinha um problema com Deus, né, para resolver, de achar que Deus tinha abandonado ele. Mas não fixe o seu coração em nada que possa ser tirado de você. Use as coisas que você conquistou, que Deus deu a você, mas não deixe que aquilo se eleve demais, se torne importante demais para você, que possua o seu coração. Porque, na verdade, nada que esse mundo pode nos oferecer, nada que eu e você possamos conquistar, jamais vai poder preencher o vazio ou o espaço de Deus no nosso coração. Sobretudo alguém que se isola de Deus. Ao invés de se preocupar com as coisas, a gente tem que se preocupar com as pessoas. Ao invés de amar as coisas, a gente tem que amar as pessoas. E ao se aproximar de Deus, eu estou finalizando, a gente vai ter a libertação para a gente, a cura do nosso coração, a percepção correta das riquezas, vai ter a tranquilidade para conquistar as coisas sem esmagar ninguém, ou sendo feliz com aquilo que Deus já nos deu. Chegando perto de Deus, a gente tem o real entendimento do que é a vida e do que consiste a vida. E Jesus disse que a vida de um homem e de uma mulher não consiste na quantidade de bens que ele tem. Então, o drama de Asaf é o drama de muita gente nos nossos dias. Eu estava falando com a Lilian no carro, falei, não tem como hoje você não viver sendo volta e meia assombrado por esse sentimento, essa sensação de que você está ficando para trás. Hoje mesmo, almoçando com alguns amigos, a gente estava conversando e aí acabamos falando sobre grana, aí um falou, pois é, não adianta, o cara ganha 50 mil e ele gasta 49, então com R$1.000 que sobra, ele fala, pô, eu estou ganhando nada, cara, eu não tenho nada. Aí você fala, eu quero ganhar 50 mil, aí você se mata e vai ganhar 50 mil, aí tem um que ganha 250 mil, aí você vai ver também, o cara ganha 250 mil, ele está igual, aí tem outro que ganha 1 milhão por mês, o outro ganha, aí a gente pegou e falou, cara, não tem fim esse mundo. Então, a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de dinheiro que ela tem, nem de bens que ela tem. Consiste no relacionamento que ela desenvolve com Deus, porque a gente com muita
propriedade, com muito dinheiro, feliz com Deus. Gente muito simples, feliz com Deus. E o inverso é bem verdadeiro. Bom, e se eu estou no meio de uma provação, de luta? Beleza. Certamente Deus é bom comigo e com você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, olha, apesar da sua luta, certamente Deus é bom com você. Diga isso para ela. Porque se você está no meio de uma luta, é porque Deus está chamando você para sair de uma zona de conforto e chamando você para aprender a depender mais dEle. Isso é uma coisa. Segundo, se você está numa prova, numa luta, é porque Deus está querendo que você aprenda a viver família. E dizer assim, cara, estou passando por uma dificuldade. Isso é ser família. Eu preciso de uma ajuda. Isso é ser família. Não é jogar nas costas dos outros os meus problemas, mas é poder também ter alguém que me ajude a levar alguma carga. Então não se apavore se a luta chegar. Ela vai chegar, chega para todo mundo. Se não é financeira, é de saúde, é trabalho, é qualquer coisa. Mas amém. Amém, sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para a gente. A gente tem que confiar nele. Ele vai levar a gente pelo caminho certo. Vai dar a gente o que a gente precisa. E tomara Deus que a gente não tenha nada que nos faça nos afastar dele. Tomara Deus. Eu citei a riqueza hoje, muitas vezes, e a prosperidade, porque é o assunto de Asaf e do tema do Salmo. Mas tomara Deus que nada que você ou eu queiramos tanto venha ser a razão do nosso distanciamento de Deus, da nossa derrocada, da nossa destruição. Não no sentido de salvação, no sentido de vida social, vida comunitária, vida cristã. Que Deus nos guarde disso. Amém? É melhor estar com Ele. O que Provérbios diz? O que é melhor? Caviar, salmão defumado, como é que chama? Como é que é aquele bichinho lesma lá? O nome bonito dele, escargot? Numa casa, viu, Alessandro? Não num lar, mas numa casa onde o pau quebra, ninguém se respeita, há mentira, engano, é um inferno, ou um pãozinho francês com manteiga e margarina, um leitinho com café, num lar onde Deus reina, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se valorizam, onde as pessoas se amam. O que você acha que é melhor? Você ainda acredita que é melhor se assentar com os reis da terra? Se você tem um Jesus que é o Rei dos Reis, nós deveríamos ter vergonha de querer esse tipo de coisa. A gente deveria ter vergonha e pedir a misericórdia de Deus. Eu vou contar uma coisa para finalizar, vocês vão rir. Estou com o meu carro, quase 30 dias bateram no meu carro quando eu estava vindo para cá, e estava vindo ver o cara cortar a grama, e demora muito, porque foi um carro da Localiza que bateu e parará, e, enfim. Peguei o Fusca do pai, emprestado, e estou rodando com o Fusca 15, 20 dias, aí deu um problema no Fusca, eu falei, agora vai ser a pé. Cheguei para a Lília, para as meninas, eu falei, não, tem vários irmãos que já me emprestaram carro, mas eu falei para as meninas, amor, filha, vamos fazer o seguinte, essa semana todo mundo de pezão, vamos andar de ônibus, pé, se vira, vamos lá, não sei o que, parará. Aí daqui a pouco, no dia seguinte, o Fusca na oficina, um primo nosso estava viajando para uma feira fora do país, aí deixou uma Mercedes com a gente. Aí eu fiquei até assim, meu Deus do céu, vou ter que explicar para todo mundo agora que eu estou andando de Mercedes. E mais ou menos eu tive que dar umas explicações. Porque o pessoal me via na Mercedes branca, linda, devia falar assim, pastorzinho está embolsando o dinheiro dos irmãos. Vão engolir o que falaram na presença de Deus. E eu andando com a Mercedes. Fiquei uns 10 dias com a Mercedes. Tinha seguro, meu primo falou, não, pode usar. Agora estou com Fusca de novo, mais uma semana. Gente, fui para todos os lugares, com a mesma alegria. Óbvio, se você me perguntar, o que é melhor, um Fusca ou uma Mercedes? Preciso responder? Óbvio que não. Mas eu seria mais feliz se eu tivesse a Mercedes? Óbvio que não.
A Mercedes é muito boa e muito confortável, mas ela não é ela que me faz feliz. Sabe quem me faz feliz? Jesus, a minha esposa, as minhas filhas, a minha família, os meus irmãos, os meus amigos. Que seja assim com você também. Viva tudo que Deus tem para você, mas não deixe que nada tire o lugar de Jesus no seu coração. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos compartilhar o que Deus tem dado para a gente. E eu achei engraçado, porque o Fábio, eu fui jogar tênis na casa dele ontem, e eu fui levar um menino de carona. Aí o Fábio pegou o menino e falou, olha, o meu amigo está indo te buscar aí, ele está numa BMW laranja. Ele podia ter falado da Mercedes, né, que eu tinha estado. E o menino ficou me esperando, eu estava no Fusquinha laranja, né? Aí o garotinho entrou no carro, Rogério, eu olhei para ele e falei assim, Igor, já andou de Fusca? Ele, não, Zé, nunca andei. Eu falei, então vai ter a primeira experiência, vem andar aqui num carro que eu aprendi a dirigir. Aí contei a história para ele do Fusca e foi um barato. Gente, Jesus é que faz a diferença. E você tem Jesus. Seja diferente onde Ele te colocar, tá bom? Que você tenha em mim e no seu irmão a tranquilidade de, se você está num palácio ou numa casa, que você tenha a liberdade e a tranquilidade de repartir o que Deus te deu. E faça isso com muita liberdade e com muito amor. São experiências que vão marcar você para o resto da vida. Nunca esqueça que o pobre, financeiramente, às vezes é mais rico de alma e de sensibilidade de Cristo do que muita gente que está sentado sobre barras de ouro. Porque às vezes ele mesmo sendo pobre, ele sobrevive por compartilhamento e ele aprende a fazer isso. E às vezes a gente é tão orgulhoso, e eu confesso que às vezes eu já fui muito orgulhoso em relação a esse assunto, mesmo não tendo nada ou pouca coisa, mas Deus já me ensinou, através de alguém que tinha muito menos do que eu, que compartilhou comigo caixa de leite, e falou assim para mim, leva para sua casa 2 caixinhas de leite. Eu falei, não, fica tranquilo, eu não estou precisando, guarda, dá para alguém. Não, pastor, por favor, leva essas 2 caixinhas de leite. É que veio um irmão da nossa igreja, fez uma compra para mim, e ele me deu 2 caixas de leite. Eu nunca tive isso na minha casa. É muito leite. Leva, pastor, leva, dá para alguém. Tão bom você ser abençoado com quem não tem, por quem não tem, e tem muito. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado muito e do melhor. Nós somos uma família, Deus, abençoada, porque temos Cristo, temos Jesus, e a nossa bênção não vem de uma religião, mas vem de uma pessoa, e essa pessoa, ela é rica, porque Jesus é assim, a pessoa mais rica que já pisou nesse mundo, dono de todas as coisas, mas que ensinou a viver com contentamento através de uma vida simples, não uma vida de carência necessariamente, mas uma vida simples. E a minha oração, Pai, nessa noite, é que independente das conquistas de cada um de nós e que elas cresçam e que melhorem na vida dos meus irmãos, a gente continue na simplicidade de Cristo. Aquela simplicidade que adentrava uma casa muito pobre e era capaz de adentrar uma mansão com a mesma intensidade, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, com a mesma expectativa. Isso é perceber o Senhor. Que a gente tenha essa sensibilidade, Deus, para te ver no que tem muito e no que tem quase nada. Que a gente te perceba aí, porque percebendo o Senhor nesses extremos da vida, a gente continua, Deus, com um coração saudável. Nos guarda, Pai, da inveja, nos guarda, Deus, do distanciamento do Senhor, nos guarda, Deus, de nós mesmos, nos abençoa, Pai, com a Tua presença, com o Teu Espírito, com a Tua palavra,
E que a nossa vida seja compartilhar, Deus, compartilhar o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem dado, o que o Senhor tem mostrado, tudo isso, Pai. Porque na eternidade é assim que a gente vai viver, compartilhando com o Senhor, ó Deus, e uns com os outros. Pai, nos enriquece dessa forma, através da cooperação, do compartilhamento. É a minha oração nessa noite, Senhor. E nos perdoe por esses momentos como Asaf teve de fraqueza, em que a gente fica indignado por causa dos maus, por causa do tipo de vida que eles ostentam. Isso não tem nada a ver conosco, Senhor. Essa não é a vida que o Senhor nos chamou para viver. A maior riqueza que nós temos chama-se Jesus. E que a gente não perca isso nem de vista, nem do coração. É a minha oração em Teu nome, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Dá um abraço aí em 2, 3 pessoas. Bem gostoso. Fala, Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus.